Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Espero que vocês tenham lido o Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7. E agora na página 16, lá no fim, vamos estudar o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha diz assim: percorramos rapidamente as principais passagens do Novo Testamento, que apresentam catequeses morais, detendo-nos sobretudo em dois textos característicos. O primeiro, o Sermão da Montanha logo se impõe, capítulo 17. É o primeiro dos 5 discursos que articulam o Evangelho de Mateus. Foi composto de maneira a ser um resumo dos ensinamentos de Jesus sobre a justiça, sobre as regras morais propostas aos seus discípulos. Trata-se da explicação do chamado à conversão. Arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. Este discurso, que reúne num conjunto ordenado palavras que devem ter sido proferidas em diversas ocasiões, é um modelo de catequese primitiva. Pode ser chamado de carta magna da vida cristã. O sermão goza da autoridade do próprio Senhor, expressa em fórmulas categóricas. Ao menos que a vossa justiça ultrapasse aquela dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Vós ouviste o que vos foi dito, eu, porém, vos digo. Acho que vocês têm estudado, né? Lido, né? É uma carta magna, é como se fosse a nossa Constituição, o retrato do homem novo, da mulher que foram renascidos por Cristo. O texto passou por um trabalho de redação que não tem sido suficientemente apreciado. Está composto de frases curtas, frequentemente dispostos de modo a formar pequenas unidades, como as bem-aventuranças. São como condensados de doutrina, destinados tanto à transmissão oral como à meditação, e organizados num corpo de doutrina inspirada por uma sabedoria mestra. O sermão não é um mosaico de ditos disparatados, ou seja, não, ele tem uma ordem, ele não é um azulejinho que forma um mosaico. Certamente não segue a lógica da razão abstrata. Conforma-se, sobretudo, olha que lindo, aos movimentos, muitas vezes contrastantes da inteligência profunda do coração humano que a experiência revela. Porque, no fundo, o Sermão da Montanha não toca aqui, mas toca o coração, a interioridade mais profunda do homem. Diz assim: como São João Crisóstomo e São Agostinho entenderam bem e explicaram aos seus ouvintes, o sermão é dirigido a todos, a começar pelos pobres e aflitos. Não está, portanto, reservado a uma elite espiritual, como muitas vezes se ouvirá dizer mais tarde. Página 18. Muitos tempos se pensou por algumas pessoas que o Sermão da Montanha era para padre e freira e, sobretudo, bispo. Certo? Não. É para todo o homem que é chamado e toda mulher que o Senhor colocou neste mundo e querem que conheça o mistério de Cristo, do seu amor, da Igreja, mesmo que indiretamente. Agora, na página 18 e 19, nós vamos ter a estrutura do Sermão da Montanha. Espero que vocês tenham lido, que depois no roteiro de estudo eu vou pedir algo que aprofunde o Sermão da Montanha. Diz assim: as bem-aventuranças resgatam as promessas feitas ao povo escolhido desde o tempo de Abraão, as numerosas bênçãos divinas através das Escrituras, como, por exemplo, nos primeiros versículos do Saltério. Elas concentram a esperança dos discípulos no reino dos céus,
paradoxalmente destinada aos pobres e aos perseguidos por causa de Jesus, o que corresponde à experiência das primeiras gerações cristãs. Os padres da Igreja viram nas bem-aventuranças a resposta de Cristo à questão da felicidade tão discutida pelos filósofos e apresentam Jesus como verdadeiro sábio. 2. Depois de qualificar os discípulos como sal da terra e a luz do mundo, o texto passa a descrever a justiça da lei moral de acordo com Cristo. Essa descrição desenvolve 5 dos 10 mandamentos de maneira antitética, ou seja, por meio de contrastes. Ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. A justiça é assim colocada ao nível do coração humano, na raiz dos seus atos. É aí que o amor a Deus e ao próximo é formado e atinge seu cume no perdão dos inimigos, imitando a misericórdia e a perfeição do Pai Celeste. O Pai Celeste é perfeito porque o seu amor ama até os inimigos. É misericórdia. 3. Lá no final da 18. Em seguida, há a retificação dos 3 principais atos da vida religiosa: a esmola, forma típica da assistência mútua, a oração e o jejum, principal forma de ascese. Em vez de praticar esses atos para ser visto pelos homens, o cristão deve praticá-los pelo amor do Pai, que vê o que se passa em segredo. Retornamos mais uma vez ao nível das intenções do coração, que nos colocam pela fé e pelo amor em comunhão com o Pai. É esse o ponto central do sermão, que São Mateus insere a oração do Pai Nosso. Amar como Pai me faz filho de Deus, pela graça do batismo, claro. 4º ponto, a última sessão, na página 19, o 4º. A última sessão é mais diversificada e reúne ditos que nos convidam a buscar o nosso verdadeiro tesouro no céu. Somos exortados a guardar-nos das atrações da riqueza, a ser benevolentes em nossos julgamentos e a perseverar confiantemente em nossas orações. Ponto 5. A conclusão do sermão resume os ensinamentos da lei na regra de ouro. Como critério prático de discernimento, oferece-nos uma escolha entre o caminho estreito que leva à vida e o caminho largo que leva à perfeição. Há ainda a distinção entre os falsos profetas e os verdadeiros discípulos, porque estes, os verdadeiros, põem em prática a palavra e exibem os frutos e a firmeza que ela produz. Ao final, o evangelista destaca a admiração da multidão ante a autoridade de Jesus, que em seguida será confirmada por uma série de curas. Interessante, não? Agora, eu pressuponho que vocês tenham lido o Sermão da Montanha e vos esteja claro aqui. A regra de ouro, Mateus 7,12, gostaria que vocês decorassem. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Nisso se resume a lei e os profetas. Tá bom? Agora vai a conclusão do Sermão da Montanha. As interpretações modernas do Sermão da Montanha lidaram principalmente com o problema da possibilidade de o levar à prática. Muitas vezes acabaram por aumentar a sua dificuldade e pela tendência de projetar nesse discurso a ideia de que a lei é um código de obrigações. Na realidade, o sermão descreve os caminhos para o reino dos céus, ao qual o Espírito quer conduzir os discípulos por meio da fé, operante pela caridade em Jesus. Assim, o Sermão da Montanha integra-se num Evangelho que anuncia Jesus Cristo, Filho de Deus, e nos chama a crer nele. Impossível para os que contam apenas com as próprias forças. O Sermão da Montanha mostra-se acessível aos humildes, que sabem acolher a graça e o amor.
Essa é a interpretação dos padres que nós faremos no próximo capítulo, tá bom? Então aqui um resumo do Sermão da Montanha. No roteiro estudo vocês terão como aprofundar isso. E agora vamos ver a paráclise da carta aos Romanos. Paráclise quer dizer exortação. Página 20, por favor, vamos ler juntos. Encontramos um segundo exemplo de ensinamento moral na segunda carta de São Paulo aos Romanos, dos capítulos 12 ao 15. O estilo é diferente daquele do sermão. O sermão goza da autoridade do próprio Senhor, cujas palavras são relatadas em fórmulas inimitáveis. A carta aos Romanos apresenta a doutrina de um apóstolo que transmite o que ele recebeu. A passagem começa com uma expressão significativa que reaparece regularmente em São Paulo. Exorto-vos, portanto, irmãos. O ensinamento moral dos apóstolos faz-se a forma sobre de uma exortação entre irmãos em nome do Senhor, dele recebe a sua força. Chamaremos a isso de paráclise, por causa da palavra grega emprega, parakaleó, eu exorto, da qual vem o nosso paráclito, para designar o Espírito Santo. Preferimos essa expressão à habitual parênese, porque parênese evoca uma simples recomendação no campo espiritual, sem qualquer impacto direto na moral. Esse grande texto aos Romanos foi seguidamente comentado pelos padres e pelos primeiros escolásticos. No entanto, como o Sermão da Montanha, foi muito negligenciado nos anos que seguiram. Último parágrafo da carta, da página 20, sobre a carta aos Romanos. A paráclise da carta aos Romanos depende diretamente do ensinamento da primeira parte da epístola de São Paulo, que trata da justificação pela fé, da vida segundo o Espírito e do amor a Cristo. A paráclise explica como são chamados a viver concretamente aqueles que acreditam em Jesus e são animados pelo seu Espírito. Essa progressão é natural e não causaria dificuldades se, de novo, certas categorias teológicas posteriores não tivessem intervido para cortar o fio condutor que une as duas partes da carta. Entre os católicos, essa separação expressou-se na divisão entre teologia dogmática, a qual pertenceriam os ensinamentos sobre a fé, e a teologia moral, a qual, segundo a parte da carta, foi relegada e subsequentemente reduzida a uma forma de exortação espiritual. Entre os protestantes, a oposição ocorreu entre a fé que justifica por si só o início da carta e as obras conjuntamente com as virtudes, segunda parte da carta. Na nossa visão, não é possível retornar às fontes apostólicas sem descobrir como restabelecer a conexão entre o ato de fé e a vida moral e reconstruir assim a unidade integral da carta aos Romanos. A paráclise do capítulo 12 a 15 possui ainda uma estrutura própria e esquematiza para nós as linhas dominantes da moral evangélica, encerrando-se com uma resposta a certos problemas específicos. Então, aqui eu não vou pedir para vocês lerem, porque considero que o esquema está muito pronto, mas é bom vocês terem a Bíblia do lado, tá bom? Sobretudo na hora de estudar. Primeiro ponto, vamos lá. A vida cristã é um verdadeiro culto. É uma liturgia no qual oferecemos a Deus como sacrifício vivo os nossos corpos e nossas pessoas, discernindo o que é bom, o que lhe agrada. O termo grego para o corpo, soma, emprega-se aqui
empregado aqui evoca o corpo de Cristo oferecido na Eucaristia e o corpo que forma a Igreja. Portanto, aqui podemos falar de uma dimensão litúrgica da moral cristã. Guardem isso no coração, dimensão litúrgica da moral cristã. Ponto 2, na página 22. Conformados pela fé, os ensinamentos morais colocam-se no contexto da participação dos fiéis no corpo de Cristo, como membros dotados de uma multiplicidade de dons e ministérios, exercido para o bem de todos. É a dimensão eclesial da moral apostólica, que retornará ao primeiro plano na primeira epístola aos Coríntios. Ponto 3. Essa unidade e essa disponibilidade na Igreja são obra da caridade. Paulo descreve a caridade por meio de uma série de características que formam uma passagem típica, composta de notas breves e bem escolhidas, que em grego têm assonância e ritmo que facilitam a memorização. Com essas pinceladas sucessivas, São Paulo pinta-nos a face do cristão. 4. O quadro completa-se com uma passagem cheia de energia que evoca o Sermão da Montanha, o convite a abençoar os próprios perseguidores, a procurar o que é humilde e a vencer o mal com o bem. Esta é a síntese do amor ágape evangélico. Ponto 5. Depois dessa primeira parte, São Paulo explica qual deve ser a atitude dos cristãos perante a autoridade civil, que àquela época era grega. Deve-se oferecer à autoridade civil uma obediência franca e ativa, procedente da própria submissão a Deus e do amor ao próximo, que o apóstolo vê como um resumo de toda a lei. Ponto 6. O ensinamento moral paulino possui também uma dimensão escatológica, sustentado pela esperança da futura vinda do Senhor. O cristão é convidado a revestir-se de Cristo e a manter-se vigilante sobre a luz dele no combate contra as obras das trevas. Ponto 7. O apóstolo, em seguida, examina longamente capítulos 14 a 15, versículo 6, o problema delicado das divergências entre os fiéis com relação à dieta e aos dias da semana. A sua resposta é o modelo de discernimento cristão no tratamento de casos de consciência, algo que também encontramos na primeira carta aos Coríntios. São Paulo demonstra com grande refinamento como dar prioridade à caridade fraterna na discussão em casos concretos. E a conclusão retoma os grandes temas da carta inteira, oferecendo o exemplo de Cristo. Cristo fez-se servo de todos, judeus e pagãos, para que todos vivam como irmãos e irmãos na fé de Deus e o poder pela misericórdia, na fé pela misericórdia de Deus e o poder do Espírito Santo. Então, a paráclise da carta aos Romanos, que vou pedir para vocês fazerem um trabalho depois, que vai ser o trabalho do primeiro bimestre, tá bom? Como o tempo é apertado, esse segundo semestre, vai ser um trabalho pequeno, mas muito importante, que vocês farão com esse resumo e com a Bíblia, tá? Um trabalho pessoal, no sentido de análise pessoal. Outros textos de ensino moral, página 23, que é muito importante. Depois desses exemplos típicos da catequese moral dos tempos apostólicos, vamos mencionar brevemente uma série de outros textos que nem sempre, quase sempre igualmente ricos, sim, na ordem em que aparecem na nossa Bíblia. E vamos lá. Primeira Epístola aos Coríntios. Após examinar uma série de casos de consciência sobre o incesto, o recurso a tribunais pagãos, fornicação e assim por diante, resolvidos por meio de argumentação racional
e principalmente pela referência a Cristo, Paulo apresenta-nos no capítulo 12:3 a hierarquia dos dons do Espírito Santo. O principal desses dons é a caridade, que une o corpo de Cristo à sua igreja e inspira outras virtudes, ministérios e carismas. Gálatas capítulo 5, descrição do combate espiritual que opõe as obras da carne aos frutos do Espírito Santo, começando pela caridade. Efésios capítulo 4 e 5, uma exortação à unidade no mesmo corpo e no mesmo espírito, abandonando o homem velho para revestir-se do homem novo, criado à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. Filipenses 2, do 1 ao 17, 3, do 1, 4, 9. Exorta os fiéis a imitar os sentimentos de Cristo na humildade e obediência da cruz, de modo a participar da sua glória, e a tornarem-se imitadores de Paulo, que se esforça em sua corrida para alcançar o prêmio que é o conhecimento de Jesus. Colossenses 3, do 1 ao 4, 6. Exortação a viver em Cristo de modo a revestir-se do homem novo, que se vai restaurando constantemente à imagem daquele que o criou, até atingir o perfeito conhecimento. Notem-se também os dois hinos introdutórios de Colossenses e de Efésio, que descrevem o mistério da salvação em Cristo, oferecido como objeto da esperança e contemplação cristãs. Ambos revelam o nosso destino segundo os desígnios divinos. Primeira carta aos Tessalonicenses, 4, do 1 ao 5 e o versículo 28. Uma exortação à santidade e vigilância na espera do dia do Senhor. Devemos aguardar como filhos da luz, na imitação de Cristo, que se reflete na imitação do apóstolo e dos irmãos e irmãs. Agora o autor diz, página 25, penúltimo parágrafo, acrescentemos ainda algumas referências de outros textos do Novo Testamento que expõem uma doutrina moral. A Epístola de São Tiago, com seu ensinamento sapiencial, tão concreto e pungente. Página 26, a primeira carta de São Pedro, que é uma verdadeira joia de paráclise moral, cujo ensinamento é muitas vezes próximo ao de Paulo e ao Sermão da Montanha. E a primeira Epístola de São João, com seus temas grandiosos e tão característicos, a luz do Verbo e as trevas, o pecado e o mundo, a caridade e a fé. Dois eixos da doutrina moral de São Paulo. Então aqui vamos resumir. Para concluir, voltemos aos dois maiores referenciais do ensinamento moral de Paulo, que nortearão mais tarde a teologia. Ponto 1, página 26. Em face à moral judaica, fundamentada no apelo à justiça, e à moral grega, que alegava fundamentar-se na sabedoria, e diante da insuficiência de ambas, Paulo defende uma moral procedente de uma nova fonte, a pessoa de Jesus, que compartilha com seus discípulos a justiça e sabedoria de Deus através da fé e da caridade, derramada em nossos corações por ação do Espírito Santo. O agir cristão, portanto, é igualmente uma vida em Cristo e uma vida segundo o Espírito. A teologia da fé, esperança e caridade dirige os outros dons e virtudes. Ponto 2. Ao mesmo tempo, Paulo invoca a ação criadora de Deus na natureza e na consciência da pessoa humana, em harmonia com o Evangelho. Dois textos destacam-se nesse sentido, de acordo com Romanos 1, 19 ao 20 e 2, 26. Os pagãos
podem tanto conhecer a Deus pelas obras dele, quanto pela lei moral escrita nos seus corações. E aos Filipenses, Paulo recomenda que se ocupem em tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, honroso, virtuoso ou de qualquer modo mereça louvor. Trata-se de um convite para receber com discernimento o que quer que seja e verdadeiro no ensinamento dos filósofos. Mesmo os pagãos, o próprio Paulo, não hesita em tomar algumas vezes empréstimos do estoicismo popular e oferecer reflexões que apelam ao senso comum humano no julgamento dos casos de consciência. Essa base dupla apoiada sobre a fé e a razão, a graça e a natureza, voltará a aparecer muitas vezes no ensinamento das gerações posteriores. A ênfase varia, contudo, grandemente ao longo dos períodos da história da Igreja. E conclui o autor: por fim, vale notar uma regra fundamental de interpretação para todos esses textos evangélicos. Para entender integralmente os ensinamentos moral, é necessário colocá-los em prática num espírito de fé. Essa é a condição da experiência interior que revela a sua verdade, a sua realidade, que pode ser comparada a uma rocha sobre a qual se pode construir solidamente. Não se trata de uma mera coleção de belas ideias, mas da palavra com P maiúscula, que fundamenta a existência e dá vida àqueles que dócil e ativamente acolhem. Essa palavra é Cristo. Sem muitos comentários, vamos estudar, Vamos fazer os trabalhozinhos para entender as fontes evangélicas da moral. Porque não se esqueçam, para concluir, que a moral, as fontes respondem a uma pergunta: o que faço para ser feliz? Seguir a Cristo te faz feliz. Basta. Entendeu? Então, nós continuaremos na próxima semana. Por favor, façam um guia de estudo, leiam a ementa e assim vamos fundamentando. Os livros vocês já têm digitalizados. Obrigado, paz e bem.